Isso. Para iniciar, já chegamos às 18h35, antes de fazermos a abertura, tem algumas mensagens aqui de saudação. Boa noite a todos, sou do Rio Grande do Sul e estou aposentado. Agradeço a oportunidade de participar desse clube, estou com muita expectativa. Ginacéia da Silva, o Everton Amaral, dando boa noite a todos. Estou sem vídeo, mas acompanharei por aqui. Forte abraço. Então, Isabel, boa tarde, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que beleza, né? O Brasil todo, realmente, a gente podendo reunir a todos. Então, vamos lá, meus amigos, 18h36 aqui pelo meu relógio. Já estamos gravando aqui esse nosso encontro, né? E desejo uma boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nosso vice-presidente de Tecnologia e Cultural, Tiago Brandão, está conosco apenas acompanhando, mas sem o vídeo, né, que ele está no compromisso da AMB em Salvador, na preparação do congresso da AMB, e não vai poder estar participando de uma forma mais direta. Então, vamos fazer aqui essa abertura, mais este encontro do Clube de Leitura da AMB, né? Uma saudação especial aqui para a nossa professora Helena Vassina, né, que já é de todos conhecida, até porque quem participou do estudo a respeito da obra Crime e Castigo, né, já viu a sua bagagem, o seu potencial, a sua ampla cultura e, principalmente, o seu vasto conhecimento da obra, das obras, né, dos escritores russos. Então, seja bem-vinda mais uma vez, professora Helena, né, as boas-vindas aqui à nossa querida Ana Maria Brugim, que é presidente do IPAM, né, Instituto Paulista de Magistrados, e que hoje será a nossa mediadora, né? Ela vai mediar aqui os debates, vai orientar, né, as perguntas que serão feitas por todos os participantes que queiram tirar alguma dúvida, fazer algum comentário sobre a obra, sobre o autor, não é? Deixando claro que a intenção é justamente termos o máximo de participação possível, né, dentro do horário a que nos propomos, mas que todos possam, de forma breve, fazer seus comentários, suas observações e indagações, falando aqui no vídeo, cada qual que queira, basta, né, ao final, colocar nessa reação aqui, levantar a mãozinha, porque aí já vai ficar na fila para ser chamado, ou então, se preferir, até por timidez, é natural, alguns assim o fazem, pode fazer alguma pergunta aqui pelo chat, que será, da mesma forma, repassado para a professora para fazer os devidos comentários. Então, mais uma vez, com as nossas boas-vindas a todos, né? Nossa presidente também, Renata Gil, né? nesse compromisso, né, de preparação do congresso da AMB, né? Mas que também dá o apoio incondicional e irrestrito a esse nosso clube de leitura que está crescendo cada vez mais. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra, então, para Ana Maria Brugim, para que ela conduza, então, a nossa reunião. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Tiago Brandão e ao Kelps pela oportunidade que me deram de estar aqui nessa reunião, mediando mais uma reunião com a fantástica professora Helena Vassina, que já se tornou nossa amiga, porque ela participou já muitas vezes conosco na Panages, é a segunda vez, eu acho, na MB. Eu pedi na outra vez que eu não pude participar no dia dos comentários sobre crime e castigo, que o Tiago a provocasse para que ela contasse como ela veio para o Brasil. Então, essa parte, eu acredito que quem participou já conhece. Queria contar para vocês que hoje ela Ana está Maria, Oi? vou pedir licença. A pergunta foi feita, ela fugiu da resposta, viu? Não diga.
Não, mas aí vai de novo para a professora Helena a provocação. Como ela escolheu o Brasil? Mas, assim, antes disso, eu queria dizer aos colegas que, justamente nessa oportunidade, em razão das férias, janeiro, a professora está nos acompanhando de Moscou hoje. Então, a gente vai ter assim, um certo rigor com os horários, né? Mas gostaria de apresentar a professora Helena Vassina, que é pesquisadora e ensaísta russa, formada na Faculdade de Letras da Universidade Estatal de Moscou, tem mestrado em literatura comparada pela Universidade de Moscou, doutorado em História e Teoria de Arte, pós-doutorado em Teoria e Semiótica de Cultura e Literatura pelo Instituto Estatal de Pesquisa da Arte, na Rússia, é organizadora, autora e tradutora, foi finalista do Prêmio Jabuti e Aplauso Brasil, e atualmente é professora nos cursos de graduação e pós-graduação na USP. E hoje ela veio para falar conosco sobre o nosso livro do mês, O Duelo, do Tchekov, e que é um autor que, na verdade, se destacava pelos contos que escreveu. E, excepcionalmente, ele escreveu essa novela, O Duelo, e que, a mim, me parece que ele escreveu em resposta, me parece, que é um amigo dele que defendia o darwinismo social. A mim me pareceu exatamente uma resposta dessa discussão a respeito do darwinismo social. Muito interessante o livro, me trouxe assim, interesse na leitura de contos do Tchekov, li O Beijo, vi a Dama e o Cachorrinho, dois outros que tinham nomes russos, que tinham o nome de uma mulher, né? Acho que era o diminutivo do nome de uma mulher. Vierочка. É difícil, é difícil. Eu li dois com os nomes assim dificílimos e achei muito interessante, gostei muito. Então, gostaria de provocar a professora Helena para contar como ela escolheu o Brasil e depois contar para a gente sobre a vida do Tchekov, que morreu muito cedo e teve uma produção relativamente grande, e que comentasse conosco esse livro de final tão inusitado. Por favor, professora. Muito obrigada, doutora Ana Maria. Obrigada a todos por esse convite. Para mim é grande honra e prazer estar aqui e a grande possibilidade também de poder falar um pouco sobre a literatura russa e um dos escritores maravilhosos, meus assim preferidos, Anton Chekhov. Mas como a doutora Ana Maria me provoca, perguntando como eu acabei assim trabalhando no Brasil, na verdade é uma história muito, muito longa. Eu posso dizer só uma coisa, que foi a minha vinda ao Brasil, o convite para participar do concurso público na USP, e foi uma coisa completamente assim mística, porque isso aconteceu no dia 19 de dezembro. A minha amiga da Universidade de São Paulo, a professora Arlete Cavalieri, de repente foi sábado, tinha muita nevasca em Moscou, e de repente ela me ligou. Naquela época foi 99. Naquela época, sabem, a ligação internacional era um problema. Tinha que ligar até telefonista, pedir, chamar, Brasil, Rússia. E de repente eu recebo esse telefonema e a Arlete diz, no dia 19 de dezembro, ela diz: Helena, aconteceu um milagre, porque foi ontem que o reitor da USP abriu um concurso, deu uma vaga
para o departamento de russo. Mas é véspera do Natal, segunda-feira é o último dia de trabalho, de expediente na USP, antes de Natal, tudo vai fechar. Eu queria te convidar para participar do concurso e nem sei se os estrangeiros podem participar. Vou saber apenas na segunda-feira. Mas você se prepare e me fale na segunda-feira, me ligue e fale se você vai participar do concurso. Foi, sabem, assim, e eu, sem pensar, foi uma experiência maravilhosa, assim, mística, sabem, que eu senti que o caminho ao Brasil estava aberto. Então, eu na segunda-feira liguei, disse sim, eu vou participar do concurso, preparei tudo, mandei os documentos e pronto, ganhei o concurso, assim, bem concorrido, claro, a Universidade de São Paulo, e assim a minha vida ficou dividida, não, entre a Rússia e o Brasil. Mas eu estou muito, muito agradecida e muito feliz de ter essa possibilidade de trabalhar no Brasil. Eu sempre brinco com os brasileiros, eu digo que eu amo o Brasil bem mais do que vocês, os brasileiros, porque para mim é o país paraíso, apesar de tudo, sabem, os russos têm esse imaginário, esse mito do Brasil, país paraíso. Eu até escrevi sobre isso, os ensaios, os artigos assim, científicos, analisando de onde vem essa imagem do Brasil no imaginário russo. Mas é isso, e é verdade, falando assim, muito sinceramente, de coração, estou muito, muito agradecida ao Brasil, à Universidade, sabem, de São Paulo, por me dar oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo e ainda, por cima, ganhar dinheiro com isso, sabem, eu acho que é grande sorte. Grande sorte. E nós é que ganhamos. É grande sorte. Então, vamos passar para Tchekhov. Anton Tchekhov é o último escritor que está ainda com, sabem, um pé na época de ouro da literatura russa, nessa época dos maravilhosos escritores. Tchekhov nasceu em 1860. Ele foi contemporâneo de Lev Tolstói, o conheceu pessoalmente. Lev Tolstói até se tornou amigo de Tolstói. Ele foi contemporâneo de Turgenev, ele foi contemporâneo de Dostoiévski, mas já com outra pé. Tchekhov está no século XX, na modernidade, até na contemporaneidade. É o escritor e autor dramático que cria novas estruturas literárias. E como a doutora Ana Maria já falou, realmente Tchekhov foi mestre do conto curto. E conto curto se torna um gênero predileto, não é? No século XX, como se Tchekhov pressentisse, sabem, essa aceleração do tempo, que todos vão correr, que já não vai dar tempo de escrever aqueles, sabem, romances como Guerra e Paz de 1400 páginas. Então, Tchekhov realmente ele inovou muito o gênero de conto. Mas eu queria falar apenas algumas palavras sobre a biografia de Tchekhov. Ele nasceu no sul da Rússia, numa pequena cidade provinciana. É muito típico, Taganrog. Essa cidade fica à beira do Mar Azov.
perto do Mar Negro. É muito típico para Chekhov que, como regra, a ação das suas obras passa no interior, na província, no interior. E Chekhov nasceu na família do ex-servos. Seu pai ainda foi servo. A servidão foi abolida na Rússia em 1861. É o primeiro exemplo na literatura russa de um escritor que ganhou essa fama, não, essa popularidade do século XIX, que tinha a origem assim, servidão. Claro que servidão não é como escravidão, mas assim, bem parecido. O avô de Chekhov comprou a liberdade do pai de Chekhov. Ele conseguiu comprar a liberdade apenas dos filhos, dos homens, e as filhas, ele não tinha dinheiro e assim deixou as servas, sim, pensando, não, é importante apenas a liberdade para os homens, imaginem isso. E a família foi bem patriarcal, muito religiosa. Chekhov, desde pequeno, ele foi obrigado, junto com seus irmãos, a cantar no coro da igreja. E o pai era assim também um homem forte, bem patriarcal, bem déspota, e Chekhov dizia que ele, desde a infância, ele estava observando a religiosidade dos pais, assim, que beirava até fanatismo, e e como eles seguiram todos os rituais, e ao mesmo tempo muita hipocrisia. Imaginem o que aconteceu. Uma vez, pai era um dono de pequena loja de produtos coloniais, onde se vendia chá, azeitonas, azeite, e azeite é um produto na Rússia, um produto muito, muito caro, e tinha um barril com azeite, e uma vez lá no barril caiu uma ratazana. O pai ficou desesperado, como salvar tanta azeite? E ele chamou um padre e pediu que o padre benzesse esse azeite. Claro que toda a clientela, não é, ficou sabendo que o pai queria reutilizar esse azeite onde já tinha caído a ratazana. E ele perdeu muitos clientes e no final das contas, quando Chekhov tinha 16 anos, o pai arruinou-se, ficou em dívidas e tinha que fugir, como a família fugiu para Moscou. Chekhov, como ele ainda não se formou no ginásio, ele ficou para se formar nessa cidade de Taganrog. Depois, quando Chekhov fez 18 anos, já formado, ele segue para Moscou e lá entra na faculdade de medicina. Chekhov foi um médico depois e se forma como um médico. Depois Chekhov vai falar: a medicina é minha esposa legítima e a literatura é minha amante. E ainda jovem, Chekhov, quando estudava medicina na Universidade de Moscou, ele começa a escrever pequenos contos humorísticos. Esses contos, eles se tornam mais e mais populares entre os leitores e trazem mais e mais dinheiro para Chekhov. No início, pagam pelo conto, depois pagam pela linha, depois pagam já pela palavra. E Chekhov sente que ele gosta muito de escrever.
E quando ele se forma em medicina, Chekhov já é bastante conhecido como escritor. Ele passa pela insistência dos amigos críticos, editores, ele passa a escrever os contos já mais e mais assim sérios. E no final das contas é muito paradoxal, mas é uma situação da literatura russa. Chekhov começa a ganhar a vida sendo escritor e como médico ele não cobra pelas consultas. Ele consulta muitas na dacha, na casa do campo, perto de Moscou. Ele consulta muitas camponeses. Por exemplo, durante a epidemia de cólera, Chekhov atendeu 3.000 camponeses, sem cobrar um tostão, sabe? Ele... nisso ele foi assim, foi um exemplo desse, sabe, médico que realmente assim se doava, se dedicava à profissão. E quando Chekhov faz 30 anos, em 1890, ele já é o escritor reconhecido, muito respeitado, muito lido, com imensas tiragens de suas obras. Ele ganha um prêmio Pushkin, um prêmio literário muito, muito importante. Parece que ele tem tudo. E de repente Chekhov, ele decide, e mais um fato, ele já sabe que ele está doente de tuberculose. O irmão mais velho, Nikolai, faleceu de tuberculose em 89. Tuberculose era uma doença assim não curável, terminal. E Chekhov, sendo médico, ele já tinha problemas com tosse, com pulmões, ele entende que ele tem tuberculose. E ele, com 30 anos de idade, de repente, decide deixar tudo em Moscou e fazer uma viagem à Ilha Sakhalina. A Ilha Sakhalina fica 10.000 quilômetros de Moscou. É percorrer toda a Rússia, fica perto do Japão, no Oceano Pacífico, no Mar Pacífico. E a Ilha Sakhalina era a ilha prisão. Lá foram mandados os criminosos. Os criminosos, os assassinos, criminosos assim, bem, como dizer isso, bem crimes, com crimes, sabem, bem pesados. E Chekhov percorre, ainda não existia caminho de ferro transiberiana, não existia transiberiana. Chekhov percorre essa distância, que distância, na verdade, de Europa, por exemplo, de Paris até São Paulo. Imaginem, ele percorre toda essa distância, uma parte de trem, uma parte de cavalo, sabem, de carroça, nas condições assim, bem precários. Ele percorre essa distância com, sabem, sua mala, não sei como se chama, do médico, atendendo no caminho os doentes. Ele até chegou a fazer uma cirurgia de apendicite. Ele chega lá, a Ilha Sakhalina, e pela iniciativa própria, Chekhov faz um censo da população da Ilha Sakhalina. E fazendo esse censo também, ele faz consulta, faz exame de cada
pessoa e prisioneiros, os guardas, os que já cumpriram a pena, mas ficaram lá na Sakhalina porque não tinham a possibilidade de voltar para suas casas. Ele faz todo esse censo e na volta Chekhov apresenta e ele faz essa viagem sem nenhuma publicidade, sabe? Apenas a família sabe. Ele foi uma pessoa muito, muito modesta. E Chekhov apresenta um relatório ao Ministério de Justiça e por causa desse relatório, as condições dos presidiários naquela ilha foram assim melhoradas. Por que eu falo disso? Porque o Duelo é a novela que foi escrita depois da viagem de Chekhov para a ilha Sakhalina. E nós podemos dizer que 1890 foi um divisor de águas na obra de Chekhov. Os contos, as novelas de Chekhov, depois Chekhov vai estrear também como autor dramático, como dramaturgo, eles se tornam bem mais profundas, bem mais condensados. E a gente pode sentir isso nessa novela Duelo, que pela sua condensação parece como se fosse assim um romance. Mas eu devo dizer para vocês que Chekhov é considerado o escritor menos engajado da literatura russa, porque todos aqueles grandes, não é, Dostoiévski, Tolstói, Pushkin, todos eles foram engajados na vida social, assim, política, eles tinham ideias, defendiam ideias. Chekhov, ao contrário, ele falava: meu objetivo é matar 2 pássaros com um tiro, descrever a vida de modo veraz e mostrar o quanto essa vida se desvia da norma desconhecida por mim, como é desconhecida por todos nós. O escritor Chekhov, ao contrário do Dr. Chekhov, não receitava, apenas constatava graves doenças da alma humana, do ser humano, não é? Mostrando com toda a objetividade que a culpa estava dentro da natureza humana e não apenas nas condições injustas do mundo. Chekhov introduziu na literatura, não é literatura, realismo crítico do século XIX, um novo princípio, o princípio de não julgamento. E quando nós lemos Chekhov, nós podemos ver que ele é um daqueles escritores que detesta colocar, sabem, pontinhos em cima do i, acreditando que liberdade da interpretação de texto é um privilégio sagrado de cada leitor e que o leitor é um participante ativo no ato de criação literária. Quando Chekhov gostava também de falar o seguinte, de repetir o seguinte: quando eu escrevo, confio inteiramente no leitor, supondo que ele próprio vai acrescentar os elementos subjetivos que faltam ao conto, que faltam à minha obra. Duelo ocupa um lugar muito especial na criação de Anton Chekhov. Por um lado, é uma obra longa, é muito atípico. Duelo
a novela é dividida em 21 capítulos e ela foi publicada em forma de folhetins nas 11 edições do jornal Новое Время, no período de 22 de outubro até 27 de novembro de 1891. É interessante porque esse princípio de publicação em folhetins era um princípio de publicação de todos esses grandes romances russos, Crime e Castigo, não sei, Ana Karenina, foi um princípio, sabem, de telenovelas, que o leitor, cada semana ou cada mês, lia uma parte, sabem, um capítulo. O Duelo foi publicado da mesma maneira. Chekhov, aliás, nunca chegou a escrever um romance. E como escritor, eu gosto muito da definição que Vladimir Nabokov, um escritor russo que depois se tornou conhecido como autor de Lolita, um escritor americano. Nabokov falou de Chekhov que Chekhov tinha a respiração curta. E é verdade, ele também, como doente de tuberculose, ele teve a respiração curta. Ele sabia já muito jovem, ele soube que sua vida seria muito curta. Chekhov faleceu com 44 anos de idade. Mas o Duelo nos surpreende por seu volume e pela composição complexa que enfoca vários personagens e que é composta de 21 capítulos. Isso é um caso muito atípico na biografia literária de Chekhov, que insistia essa frase se tornou muito assim conhecida. Chekhov falava brevidade, irmã do talento. E, ainda por cima, o Duelo é um dos raros exemplos da assim chamada novela ideológica na criação de Chekhov. E como eu disse, Chekhov é considerado o escritor menos engajado entre os escritores russos. Mas não vamos esquecer que o Duelo foi escrito depois dessa viagem de Chekhov para a ilha Sakhalina, e que em Sakhalina Chekhov viu como a vontade de corrigir a humanidade. Não é? Essa ideia vai ser debatida muito na novela, como a vontade de corrigir a humanidade pode levar a desastre, e como a aplicação assim categórica, incondicional dos conceitos, como eu falo aqui para todos vocês, não é? Juízes, como criminoso, lei, castigo, sim, como deve ser sempre pensado, não é? E sempre repensado, sempre repensado. Então, nessa novela, Chekhov coloca muitos conceitos que eram considerados verdade absoluta. Se lembram como termina a novela? Ele coloca sob questão, ele começa a questionar. E claro que no centro da novela está uma teoria muito muito popular na época de Chekhov, ou seja, no final do século XIX, o darwinismo social. E foi exatamente durante o processo de criação do Duelo que Chekhov conheceu o cientista Vladimir Wagner,
o defensor convicto do darwinismo social, uma corrente ideológica baseada no conceito da seleção natural dos seres mais aptos como a condição do progresso social. Eu devo dizer que o darwinismo não é, tinha grande influência nas mentes, na filosofia, na literatura, nas discussões, em todos os países, na segunda metade do século XIX. E com a publicação da teoria de Darwin, que na Europa começa a época do positivismo, não é? Dessa crença no poder da ciência, nessa crença que o ser humano é o ser biológico principalmente, não é? As leis exatas podem ser aplicados ao ser humano. E os dois, o médico Chekhov, não vamos esquecer isso, não é apenas escritor Chekhov, é o médico Chekhov que pertence, que estudou biologia, que estudou, não é, as exatas, e o naturalista Wagner passaram horas a fio discutindo os prós e contras dessa teoria do darwinismo, social. E o irmão de Chekhov, Mikhail, ele resumiu assim a discussão entre Wagner e Anton. Wagner afirmava que quando a degeneração tiver começado, então não há retorno, pois a natureza não é para brincadeiras. Chekhov respondia: por muito grande que essa degeneração possa ser, ela pode sempre ser ultrapassada através de força de vontade e através da educação. E é interessante que Wagner, ele viveu uma vida muito longa. Ele nasceu em 1849, foi mais velho do que Chekhov, faleceu na União Soviética em 34 do século XX e trabalhou, viveu e tinha reconhecimento muito grande, não apenas na Rússia, mas também na União Soviética. E Wagner, como vocês sabem, ele inspirou um dos personagens principais da novela, o zoólogo von Koren. Entusiasmado com as ideias do darwinismo social, von Koren gostaria de, abre aspas, eu estou citando, exterminar em prol da humanidade o seu adversário, Laevsky, o sujeito depravado e perverso. Também, entre aspas, como fala von Koren. E parece que Laevsky, não é, faz de tudo para alimentar o ódio de von Koren, provando que ele é inútil, que ele é nocivo para o progresso social. As ideias de von Koren, que ele declara com convicção absoluta, são assustadoras. Ele tem certeza de que, abre aspas, o que protegia a humanidade primitiva de tipos como Laevsky era a seleção natural e a luta pela sobrevivência. Agora, a nossa cultura afrouxou a luta e a seleção e nós mesmos, fala von Koren, devemos cuidar da eliminação dos débeis e inaptos. Senão, quando os Laevsky proliferarem, a civilização morrerá. A humanidade acabará degenerando totalmente. E os culpados
seremos nós. Eu sempre fico, sabe, assustado quando eu leio e releio essa novela, e como foi uma teoria, assim, bem divulgada, sabe, bem popular, mas teoria completamente científica, não é? Mas completamente, assim, fascista. Um antagonismo entre von Koren e Laevski chega a tal ponto que os dois se enfrentam no duelo. O título, não é, da novela é o duelo. E aqui é interessante o diálogo de Chekhov com a literatura clássica russa, porque a literatura clássica russa muitas vezes tratara duelo como uma possibilidade, sempre trágica, óbvio, da resolução de conflito. Mas a abordagem de Chekhov é diferente. Ele rompe com a tradição literária e enganando, não é, as expectativas dos leitores e criando um específico estranhamento que, aliás, caracteriza as obras inovadoras. Não é o duelo que resolva os conflitos dos personagens, mas uma profunda transformação espiritual que acontece com Laevski e que faz von Koren duvidar a verdade que lhe pareceu absoluta. Eu acho que isso é um dos assim conceitos, ideias, sabe, principais de Chekhov. A literatura russa antes de Chekhov, ela declarava a verdade, ela sabia, ela achava que sabia, sabe, a verdade. E Chekhov faz nos duvidar de conhecimento dessa, sabe, verdade, verdade absoluta. E o título da novela adquire uma transformação semântica paradoxal. O duelo verdadeiro, ao meu ver, acontece entre cada um dos personagens e o mundo, visto que a própria vida acaba sendo mais sábia e mais complexa do que qualquer uma das teorias. Isso também é muito importante, não? Em Chekhov, eu falei várias vezes sobre esse não engajamento de Chekhov. Chekhov mostra para nós a vida, sabe? A vida multifacetada, várias, assim, possibilidades dessa da vida. É interessante também que em o duelo não existe nenhuma causa comum, nem um valor comum que poderia unir os personagens. Chekhov retrata um grupo completamente aleatório de pessoas unidas apenas pelo tempo e espaço. Não é? A ação da novela passa à beira do Mar Negro. Em cada capítulo, nós vemos o mundo pelos olhos de um dos personagens e percebemos como se variam entre si estes universos individuais. É interessante também esse princípio, não é? Ver o mundo pelos olhos de Laevski, pelos olhos de Samoilenko, o médico, o diácono, o Nadezhda. Não sei se vocês prestaram atenção a esse mundo visuais muito subjetivos, não é? E na verdade, Laevski, não é, o namorado da Nadezhda, ele nem sabe o que está passando dentro da Nadezhda. A mesma coisa com Nadezhda, pessoas mais próximas não podem, não é, penetrar nos pensamentos. Eu já termino em alguns minutos, mas o princípio de individualização é muito importante
importante no método artístico de Chekhov, que nega qualquer tipo de generalização, achando que é impossível encontrar as soluções iguais para pessoas tão diferentes, já que as mesmas palavras podem ter significados completamente opostos. Não sei também se vocês prestaram, assim, sabem, atenção a um motivo muito importante na novela. Desde o início de novela, todo o comportamento de Laevsky foi associado com o motivo da fuga. Ele sempre queria fugir da sua namorada Nadezhda. É interessante que em russo, Nadezhda é esperança, significa esperança. Culpando, Laevsky culpa esta mulher não amada, como ele diz, pela vida que se tornava mais e mais insuportável para ele. Mas no final, o personagem descobre que todas as razões da sua infelicidade estavam dentro dele, sendo que ninguém de fora, nem von Koren, nem sua mulher infiel, era culpado no seu infortúnio. É preciso procurar a salvação somente em si mesmo, descobre Laevsky. A gente vê como personagens de Chekhov não apenas julgam ironiamente, incompletamente seus entes queridos, mas também têm uma noção errada de si própria. O psicologismo de Chekhov é muito complexo, é muito profundo. Só para terminar, mais uma particularidade muito importante dessa novela e do método artístico de Chekhov. O duelo, todos os tormentos, problemas e desventuras humanos estão correlacionados com magníficas paisagens marítimas. A história começa e termina à beira-mar. E o mar se torna um símbolo da natureza implacável, que engloba a verdade incondicional, com a qual se confrontam as ações, palavras e pensamentos dos personagens. E não é por acaso que a cena final da novela passa à beira-mar durante a despedida de von Koren, e o último pensamento de Laevsky, que olha com angústia para o agitado mar escuro, é o seguinte: sim, abre aspas, Laevsky pensa, sim, ninguém é dono da verdade. No fim das contas, a própria vida é imprevisível e mais ampla do que toda e qualquer posição política e social, do que toda e qualquer ideia e ideologia. É muito, muito breve, assim, o essencial que eu queria compartilhar com vocês dessa novela, da minha leitura, minha interpretação dessa novela. Muito obrigada pela atenção. Foi maravilhoso, professora Helena, muito bom. Obrigada. Assim, muito interessante a senhora colocar que cada um dos personagens tinha uma visão, né? E é muito interessante também a questão aí eu acho que fica bem evidente a questão referente ao darwinismo social. Tem um capítulo, eu acabei, já faz um tempinho que eu li o livro, acabei não marcando, mas tem um capítulo justamente em que o diácono discute com o von Koren justamente isso. O von Koren quer exterminar o Ivan Andreevich,
porque ele é um cidadão que não trabalha, que bebe, que joga e que não traz nada de bom para a sociedade, vive com uma mulher casada, tanto que veio viver num recanto ali, na época escondido, que seria, acho que, o Cáucaso. Uhum. Ele quer exterminar o cidadão. Eu não me recordo exatamente qual é o capítulo. Eu tinha pensado até em encontrar, acabei não conseguindo aqui nos últimos minutos, mas é bem interessante ver exatamente essa discussão entre os dois, né? Uhum. Mas, Uhum. Não, enfim, sim, doutora, é muito. E o Diácono, eu não comentei sobre esse personagem muito simples, e ele leva a vida no amor, assim, aceitando todas essas contradições, aceitando pessoas com opiniões diferentes, com essa subjetividade. Eu relendo essa novela e preparando-me para o encontro com vocês, eu pensei como, meu Deus, eu vou falar sobre o princípio de não julgamento perante os juízes. Mas como é importante não é duvidar, não é desse nosso instinto de julgar as pessoas. sim, com certeza. Renata, tem alguma pergunta? Renata Moura, que ficou de encaminhar as perguntas? Ao Franco. O Franco quer falar. Franco, por favor, faça a sua pergunta. Boa noite a todos. Uma boa noite muito especial para a professora Helena, que eu tenho o prazer de reencontrar, acho que é a terceira ou quarta vez. A primeira coisa é o seguinte, primeira pergunta, que horas são agora em Moscou? É 1h30 da madrugada. Então, a senhora recebe um parabéns especial e vai ganhar um presente muito legal quando a senhora vier para o Brasil, porque ficar até 1h30 da manhã para atender esse bando de juiz chato aqui é demais da conta, né? Ainda mais eu aqui puxando o grupo. Professora Helena, muito obrigado. É um prazer muito grande estar com a senhora. Como a gente aprende, eu gosto de anotar, tenho essa mania desde pequenininha, não tem 5 folhas aqui de caderno que deixo guardadinho aqui. Gostei muito do livro, não conhecia, nunca tinha lido nada. Eu chamava de Tchaikov, mas é Tchena, né? Tchera. Não conhecia nada do Tchera, gostei muito. E aí eu fiquei até surpreso, porque logo no começo, o nosso personagem, o Laevski, ele está num duelo consigo próprio. O que fazer com a Nádia, né? O que fazer com ela, tal, e vai assim o livro inteiro. E aí, na página 128/129, tem um momento que ele faz uma reflexão de quem ele foi a vida inteira desde a infância. E ele chega à conclusão que ele foi um cara que não prestou para absolutamente nada, foi péssimo aluno, péssimo profissional, um enrolador, em outras palavras, um estelionatário que ganhou muitas mulheres e que ninguém fez ninguém feliz. Então, acho que ele começa a resolver o problema dele lá no final e vai terminar no fim do livro. Mas eu gostei muito do livro. Então, sabe o que eu marquei aqui? 2 coisinhas, assim. Logo no começo do livro, eu acho que foi o Samolenko que cita um velho que diz o seguinte, em outras palavras, né? Na vida em família, o mais importante é a paciência, não é o amor, mas a paciência. Então, eu queria saber... Do mar eu já consegui entender logo no começo, como ele era numa cidade marítima, começa o livro com eles indo tomar um banho no mar, para depois tomar um café da manhã saboroso e com vodka, inclusive, porque se não tiver vodka não é café da manhã, né? E aí veio essa frase também. Então eu queria saber assim, se é uma coisa que ele tinha dele, assim, a questão da família. Agora ele colocou a questão de que o pai libertou os filhos e não libertou as filhas porque não tinha dinheiro e elas continuaram sendo servas. Seria mais ou menos isso, só minha indagação. E aí tenho o prazer de poder cumprimentá-la de novo e mandar um beijo para a senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. A família de Tchekhov, eles
já em Moscou, viveram assim todos juntos como os pais. Tchekhov sustentava os pais, mas o pai continuava a mandar na toda a família. E Tchekhov se casou bem tarde, um pouco antes de morrer, em 1901. Ele se casou com uma atriz bem famosa do Teatro de Arte de Moscou, Olga Knipper. Só que os médicos obrigavam Tchekhov a passar a maioria do ano no sul da Rússia, à beira do Mar Negro, por causa do clima, por causa da tuberculose. E Olga, a esposa, ela era assim, principal atriz do Teatro de Arte de Moscou. Ela não podia e não queria abrir mão do palco. Então, esse casamento foi casamento assim à distância, mas essa questão, não é, da vida familiar, é a questão muito, muito presente na obra de Tchekhov. E eu sempre falo em todos, em contos, nas peças, em Tchekhov é o único escritor que não tem nenhuma história de amor bem resolvida, sabe? É sempre essa impossibilidade, não é, de amar, ou como numa novela assim, obra-prima de Tchekhov, A Dama com o Cachorrinho, é a possibilidade de amar, mas impossibilidade de ficar juntos. Não sei se eu respondi. Respondeu bem. E uma outra coisa, outra observação, pelo passado dele como médico, ele foi assim, a pessoa que criou a ideia do médico sem fronteira, né? Sim, sim. E é interessante, personagens, sabe, médicos sempre estão presentes na obra de Tchekhov. Legal, muito obrigado, professora. Muito obrigada, muito obrigada. Tem aqui um comentário do nosso colega Everton Amaral, que eu não conheço. O Everton, nem vi aqui, gostaria de conhecê-lo. Achei interessante e vou comentar com vocês. O Everton fala que gostou muito do livro e que ele se recordou que tinha visto alguma coisa sobre o duelo na nossa legislação civil. Eu não sei se alguém chegou a ver algum colega no Código de 16, no artigo 1440, dizia o seguinte: a vida e as faculdades humanas também se podem estimar como objeto segurável e segurar no valor ajustado contra os riscos possíveis, como o da morte involuntária, inabilitação para trabalhar ou outros semelhantes. Parágrafo único. Considera-se morte voluntária a recebida em duelo, bem como o suicídio premeditado por pessoa em seu juízo. E aí o Everton fala que a gente não tem não teve essa tradição de duelo aqui no Brasil, porém, deve ter acontecido alguma coisa para o Código prever exatamente isso. Eu não sei se alguém tem ideia, se o Everton quer comentar alguma coisa, se ele viu mais alguma coisa além disso. Franco, você já tinha visto isso? Não, eu não tinha visto, mas eu li alguma coisinha, acho que aqui no próprio livro, que, na verdade, o duelo era uma coisa europeia, né? E ele só surgiu na Rússia bem depois. Eu acho que talvez tenha no nosso código, eu nem sabia desse artigo do Código de 16, por influência do Código napoleônico. Eu nunca não lembrava desse artigo, não. Pois é. Descobri o artigo tarde demais, Franco. Agora já não dá mais. Agora já não tem mais. Comentário, Everton. Muito, muito obrigada. Muito interessante. O código já foi revogado, agora é tarde demais. A próxima pergunta é o Antônio de Araújo. Por favor, Antônio. Primeiramente, boa noite, professora Helena Vassina. Meus cumprimentos a todos os colegas magistrados. Quem está falando aqui é a Maria Fernanda. Eu sou filha do magistrado Antônio de Araújo Ribeiro.
Mas hoje quem vai tirar dúvida sou eu, professora. Então, professora, em O Duelo, o zoólogo Von Koren apresenta uma postura darwinista social, afirmando que existem seres superiores e pessoas inferiores. E em Crime e Castigo, o Raskolnikov também distingue a espécie humana, afirmando que existem indivíduos ordinários e extraordinários. Desse modo, professora, a senhora entende que é possível fazer uma analogia, um paralelismo entre a percepção humana do personagem Von Koren e do personagem Raskolnikov, visto que ambos acreditam que existe um grupo de homens que é superior a outro? Claro, 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 é um comentário muito interessante e muito precioso. Claro que a teoria de Raskolnikov é também sobre superioridade, que tem piolho, não é que a agiota é igual a piolho, que deve ser assim assassinada, matada, tudo bem? E essas ideias, não é, elas pairavam no ar, não é por acaso que tanto Dostoiévski quanto Chekhov, eles são contemporâneos de Nietzsche, não é? Nietzsche com a sua ideia de super-homem, não é? É bem do clima filosófico, dos debates filosóficos, não é, da época, e a gente infelizmente sabe que no final do século XIX, não é, essas ideias foram assim debatidas, mas no século XX elas foram debatidas, apenas foram nas ideias, não é, nas palavras, mas é muito perigoso porque depois de ser verbalizadas, essas ideias de supremacia, de super-homem, se tornaram realizados, não é, na prática. Mas interessantíssimo, eu agradeço muito. Verdade, Fernanda, muito interessante a sua comparação de um livro que a gente acabou de ler. Mais alguma pergunta, Renata? Eu não vi mais nenhuma mãozinha aqui no meu pedaço. Eu gostaria de fazer uma indagação, se fosse possível. Claro. Meu nome é Luiz Eduardo Gunter, eu sou o juiz aqui do Paraná, de Curitiba, sul do país, sul do Brasil. Eu queria cumprimentar a professora pela sua belíssima exposição, pelo seu português extraordinário e pela sua clareza nos pontos de vista que nos trouxe. Professora Helena, a dúvida que me assalta é a seguinte: se na Rússia Chekhov é utilizado como um teórico quando se estudam questões relacionadas ao direito, se existe uma teoria de Anton Chekhov que é utilizada para, digamos, estudos de aprofundamento de questões jurídicas de direito na Rússia. Se existem exemplos disso que a senhora tenha conhecimento. Muito obrigado pela sua exposição. Muito obrigada, juiz. E sim. Chekhov é estudado também relacionado com direito e questões de direito, além daquele relatório e do livro de Chekhov, A Ilha Sakhalina, é um documento assim do sistema, não é, presidiário da época, um documento factual. Chekhov discute muitas questões, não é, de direito nas suas obras. Eu, inclusive, no ano passado, a convite do desembargador, não consigo pronunciar essa palavra, Gustavo Direito, eu participei num seminário na Escola dos Magistrados do Estado de Rio de Janeiro, a literatura russa e criminologia. E lá o juiz Alexandre
Malta. Ele fez uma apresentação assim fantástica, Tchekhov e direito. Eu, inclusive, aprendi muito, porque eu leio Tchekhov, não é do ponto de vista da literatura, mas é a questão muito estudada, como Dostoiévski e direito, tanto Tchekhov e direito. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Eu vi que não temos mais perguntas, então eu acho que dá tempo então do meu colega Kelps encerrar, mas antes disso, eu queria agradecer à professora Helena Vassina por mais um dia de muita coisa que nos acrescentou. Eu estou olhando aqui, parece que tem alguém, não temos perguntas, acho que tem um colega... Antônio de Araújo, novamente, levantou a mão aí. Vamos lá. Antônio, por favor. Oi, é a Fernanda de novo. Minha filha está aqui comigo. Sim, Fernanda. Então, eu gostaria de Fernanda. tirar uma dúvida com a senhora, professora. É que eu há pouco desenvolvi um trabalho aqui na UFRJ em que eu fiz um paralelismo entre o Maquiavel e Dostoiévski. Queria saber se para a senhora, tendo em vista a literatura russa, faz sentido. Que o Maquiavel ele viveu, né, na transição do século XV para o XVI, em que a burguesia ela despontava e procurava espaço político. E o Dostoiévski, por sua vez, viveu na transição do século XIX para o XX, no contexto de uma Rússia de radicalização política e de inquietações e mobilizações pré-revolucionárias. Desse modo, né, a ideia de um crime, de serem sacrificadas vidas humanas em prol da construção de uma sociedade melhor, era uma possibilidade, né, discutida nos contextos históricos, tanto do Maquiavel quanto do Dostoiévski e também do Tchekhov, correto? Correto, Fernanda. Claro que há como fazer, não é, essa análise comparativa, porque essa questão, se é possível sacrificar, não é, a vida humana em prol de uma teoria, em prol, sabem, de uma ideia, ou em prol, como von Koren no duelo diz, em prol de uma sociedade, sabem, melhor se numa nova sociedade não tiverem tipos, sabem, Laevski, será que a sociedade seria melhor? Claro que essa questão foi muito discutida e tanto em Maquiavel como em Dostoiévski a questão do poder também é importantíssima. Você mencionou crime e castigo, mas essa questão, assim, digamos, maquiavelística, sabem, do poder, ela é também muito discutida por Dostoiévski no seu último romance Síntese, que se chama Os Irmãos Karamazov. Muito obrigada por seus... Obrigada, professora Helena. Adoro as aulas da professora, acompanho no YouTube. Professora Helena gosta da literatura russa, explica porque gosta e faz com que os outros amem também. Obrigada, professora. Muito obrigada, Fernanda. Acho que o pessoal voltou a fazer perguntas. Está na nossa fila o Franco e o Kelps. É isso? O Luiz Eduardo. É o Franco, Luiz Eduardo e o Kelps. Por favor. Serei bem rápido. Nós estamos lendo Dom Quixote para o nosso encontro no dia 1º de fevereiro. Então, passamos as férias todas no grupo lendo Dom Quixote. Então, eu queria parabenizar o Antônio pela filha Fernanda, porque ele me lembrou de uma passagem do Dom Quixote, no volume 2, páginas 136 e 137. Que o Dom Diego de Miranda fica reclamando para o Dom Quixote que o filho dele, o Lorenzo, é um poeta, e ele não queria que fosse poeta, porque o poeta não é nada naquela época de 1600. E aí o Cervantes, na voz do Dom Quixote, faz uma comparação com a ralé ignorante
e os pensadores, e o filho dele é um pensador, ele tem que ser visto dessa forma, tal. E aí o Dom Fernando falou, nossa senhora, e eu achando que esse cavaleiro aí é um louco total, e ele tem essa lucidez. Então, parabéns, Antônio, pela filha Fernanda, e vai aqui uma última manifestação. Senhora Helena, muito obrigado, olha, e um bom sono, viu? Esquece um pouco da gente para poder dormir bem. Quero registrar meu agradecimento a essa elite que eu estou convivendo nesse exato momento, com um destaque singular para a senhora professora, como disse o colega há minutos atrás, de um desembaraço na nossa língua portuguesa impecável. Parabéns à senhora, parabéns à mediadora e aos demais colegas, porque hoje nós vivemos um momento de alegria, em discutir coisas que muita gente estão esquecidas. Isso é muito importante para o nosso ego. E a todos uma boa noite, e eu estou extremamente satisfeito. Vou dormir feliz nessa data. Obrigado. Muito obrigada, doutor Antônio. Muito obrigada. Obrigada, Antônio. Acho que falta o Kelpis, que levantou a mãozinha. Kelpis. Não, a Renata. A Renata Manzini? Renata, tudo bem? Isso, deixemos então Renata Manzini Estou só tirando falar antes. Olá, tudo bem? Na verdade, é o meu esposo Diego que quer falar alguma coisa. Chega mais perto que você está na tela. Boa noite, professora. Obrigado pela palestra, pela exposição. E a minha questão é a seguinte: como foi recebido o Tchekhov pelo regime soviético, dadas estas características dele que a senhora nos colocou, de recusar a possibilidade do sacrifício individual para o bem coletivo? Muito obrigada também, muito obrigada por essa pergunta. É interessante essa pergunta. Tchekhov foi muito popular durante a vida e já as suas obras foram traduzidas para alemão, inglês, francês, mas logo depois, e foi popular, claro que na Rússia, mas logo depois da sua morte, em 1904, em 1905, na Rússia, acontece a primeira revolução. E a popularidade de Tchekhov começa, sabem, a cair. Mayakovsky, o poeta revolucionário soviético, ele falava: vamos jogar fora do navio de contemporaneidade tios manhas, referindo a Tchekhov, a obra de Tchekhov, e tias manhas. Então, o Tchekhov foi quase que, sabem, esquecido. Ele foi acusado de pessimismo, que não correspondia às vanguardas revolucionárias russas. E Tchekhov foi interpretado pela crítica assim, soviética como um escritor humorista, satírico, que satirizava todos os males da época burguesa, não é, da época czarista, mas e foi criticado também pela crítica oficial soviética, que Tchekhov não enxergava o futuro feliz, não é, a vitória do proletariado. Mas a popularidade de Tchekhov começa a crescer, assim, sabe, explodiu depois da Segunda Guerra Mundial. E quem redescobre Tchekhov foram os absurdistas. O teatro de absurdo, não é, a literatura de absurdo sai
assim, de Chekhov. E a partir da época de pós-guerra, dos anos 50, até agora, a popularidade de Chekhov apenas está crescendo. É o escritor mais filmado de todos. Se vocês, assim, googlam, sabem, jogam na Wikipédia, é impressionante quantas versões cinematográficas, adaptações cinematográficas das obras, sabem, de Chekhov tem. E ele pressentiu, sabem, algo muito, muito contemporâneo. Como escritor, algo muito da nossa época, como escritor. E também como dramaturgo, como autor dramático, Chekhov cria um novo sistema dramático que define todo o sistema teatral já do século XX e XXI. É assim, eu respondi. Respondeu. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Temos mais 2 perguntas. E eu pediria que observassem que nós temos 10 minutos e não se esqueçam que a professora Helena está em Moscou, no outro horário. Eu estou ótima. Kelps, Ana Maria. por favor, Kelps. Se me permite, ainda temos aí a Suzana. Você vai deixar a Suzana falar primeiro, então. Não, eu vou até pedir desculpas à Suzana para eu falar um pouquinho antes, como eu anunciei logo no início, eu vou ter que me ausentar faltando 5 minutos para as 8, porque eu tenho uma palestra online a fazer exatamente às 8 horas, então tenho que me organizar para isso, né? Mas eu faria apenas um comentário, e aí você, logo em seguida, eu saio, Ana Maria, e você, por gentileza, faz o encerramento aí da nossa reunião. Eu comentaria com a professora Helena. No nosso encontro em São Paulo, no mês de outubro passado, eu cheguei a comentar com a senhora, né, que na minha juventude eu fiz teatro, fui ator, e a última peça em que eu atuei foi justamente O Jardim das Cerejeiras, de Chekhov, ou Chekhov, não é? O papel do criado Yasha, né? E eu não conhecia realmente a biografia de Chekhov, e, pelo que a senhora narrou, até quer me parecer que a história de O Jardim das Cerejeiras tem também um quê de autobiográfico, não sei, pelo menos aquele clima de derrota, de fracasso, de falência daquela família, né? Me parece que tem alguma coisa de autobiográfico ali. Eu acho que ele colocou um pouco daquela sua frustração, daquela sua angústia, né? Pela falência do pai e tudo. Acho que naquela peça a senhora veria da mesma forma. Sim, Kelps, é isso mesmo. Eu acabei não comentando, mas quando o pai, a loja, o negócio dele, assim, faliu, tinha que vender a casa da família, onde Chekhov passou a infância, a juventude. Chekhov tinha 16 anos. Isso foi a quebra muito grande. E Chekhov relembrou, não é, desse trauma da juventude, dessa perda da casa familiar. Ele relembrou na sua última peça, que ele termina um pouco antes de morrer, O Jardim das Cerejeiras, a peça de despedida. Excelente seu comentário. Excelente. Muito bem, obrigado pelas explicações. Kelps, obrigada. E pode ficar tranquilo, eu encerro, então, mas obrigada e transmita ao Tiago meus agradecimentos pelo convite. Eu é que agradeço e lembre de anunciar os próximos encontros, quais são as obras, né? Já com certeza, com certeza. Grande abraço. Abraço. Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço. Professora Helena, aproveitando o que o Kelps comentou, me parece que também naquele conto O Assassinato também ele coloca uma pitada dessa autobiografia, dessa questão do pai com a religião, que eles criam lá uma religião, uma igreja,
ele coloca essa questão do pai com a religião, da hipocrisia em relação a tudo isso. Também eu vi muita coisa de autobiográfico ali, né? Sim. Tem toda razão. E tinha que falar, foi também trauma, sabe, da infância, como obrigavam cada sábado, domingo, todas as festas religiosas, cantar no coro eclesiástico da igreja, e sempre foi uma imposição, uma falta, sabe, de liberdade. Tinha depois, adulto, ele dizia, mas como o meu pai conseguiu tirar Deus de mim? Verdade. Tem uma última pergunta, acho que da Suzana, não é isso? Eu quero cumprimentar a professora e a organização também por esse evento muito cativante e por ter me apresentado a esse autor, assim, com personagens profundos. A partir do comentário do colega sobre a legislação brasileira, eu fui procurar aqui, então, no Mr. Google, e encontrei que na região de fronteira, eu moro no Rio Grande do Sul, na região de fronteira era muito comum haver, na fronteira Uruguai, Argentina, Brasil, essas disputas por terras, por áreas, e muitas vezes marcando com duelos também. Que interessante. E vi aqui que no Código Penal do Brasil, de 1890, houve um grande aumento de delitos em função da honra, justamente porque era uma época de muito patriarcalismo e patriarcado, e é que a questão da honra, do defloramento e essas questões muito machistas ocasionavam essa questão oportunizavam o duelo, né? E eram os mais abundantes esses crimes contra a honra nessa época. E me chamou a atenção que no Uruguai, até 1990, vigorava a lei de duelo, que legalizava a prática do duelo. E foi aprovada em 1920, vigorou até 1990. Então, é impressionante, né? Obrigada. Impressionante. Suzana, obrigada. Olha só, Suzana, era a arbitragem da época, né? O duelo era a arbitragem da época, veja lá. Bem, pessoal, eu acredito que não tem outras questões e tem um recado para a professora Helena, é do colega José Américo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ele diz: parabéns pela exposição, muito interessante, a literatura russa merece ser estudada. Anton Chekhov é brilhante para o século XIX, gostei muito. A obra inovadora, fugindo dos padrões clássicos literários conhecidos. Vou aproveitar a oportunidade para ler outras obras russas. Parabéns à Secretaria Cultural da ANB. Boa noite a todos. Obrigada, José Américo. Muito obrigada. Bem, eu acredito que estamos no horário. Agradeço a todos, foi uma alegria participar com vocês. É muito bom participar na ANB, porque acabamos conhecendo colegas do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, que já fiquei por lá um tempo e que gostei muito, e de outros estados. É muito gostoso essa união de todos. Muito bom, muito interessante, comentários excelentes e que sempre acrescentam para a gente a cada dia. Eu queria agradecer a professora Helena, mais uma vez, a Renata Moura, que me ajudou aqui com as perguntas, ao Clementim, que nos auxiliou com a organização, e queria saber se a professora quer fazer a última manifestação, o encerramento.
Muito obrigada a todos. E para mim é muito, muito enriquecedor, sabe? O quanto eu estou aprendendo com vocês, eu acho que realmente é uma junção tão agradável, tão proveitosa da literatura e direito. Eu queria agradecer a todos pela organização, a doutora Ana Maria, a Clementina também, a todos, a Kelps, a todos. Muito obrigada, é um prazer. Ana, Muito vamos obrigada. abrir os microfones para as nossas palmas serem ouvidas em Moscou. Um minutinho, Nossas palmas vão atravessar o mundo. Franco, deixa eu só fazer o encerramentozinho, aí eu peço para abrir o microfone. Quando eu terminar, Clementina, dá para abrir? Aí a gente aplaude para ouvir em Moscou. O encerramento tem uma coisa boa para contar para vocês. A agenda para o próximo mês é Lady Macbeth, do distrito de Metzenk, de Nikolai Leskov, e, novamente, a professora Helena Vassina vai nos brindar com a palestra. E a mediação vai ser do desembargador Carlos Gustavo Viana, Direito, e o próximo encontro será dia 22 de fevereiro, às 18h30. Depois a gente vai ter os próximos, né? Acho que é o de março, abril e maio. Eu vou dizer quais são as próximas obras, porque, eventualmente, alguém já pode querer anotar para ir adquirindo. Entretanto, o Clementin vai remeter para vocês via e-mail as próximas obras, que serão O Progresso do Amor, de Alice Munro, com a palestrante Rita Palmeira, Ponciá Vivêncio, de Conceição Evaristo, com a palestrante Ludmila Liz, o 15, da Raquel de Queiroz, não tem ainda palestrante, e a Disciplina do Amor, da Lígia Fagundes Teles. Parece que esse próximo bloco, depois da Lady Macbeth, vai ser de autoras, né, brasileiras. Muito interessante, acho que vai fazer um sucesso. Pediria, então... Oi, diga. Só um acréscimo aí. Esse Alice Munro, O Progresso do Amor, mudou. Será... Não? Não mudou? Não, será esse mesmo. É o encontro da APAMAGES, que vai ser feito no mês do mês da mulher, né? Do Dia Internacional da Mulher, e será comemorado e vai ser feito conjuntamente com a AMB. Ok. Os dois livros de março, Ponciá Vicêncio e O Progresso do Amor. Perfeito. Agora podemos abrir os microfones para as palmas chegarem até Moscou? Muito obrigada. Por favor, vamos lá. Para o Tchekhov e para todos os participantes. Uma ponte. Muito obrigada. Boas férias, professora Helena. Muito obrigada. Aguardamos o seu retorno e, quem sabe, numa próxima, nós consigamos presencialmente novamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.